aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos dar início, então, à nossa aula sobre a legislação, o estatuto que trata especificamente da carreira do DEAP e do DEASE, ok? Então, a Lei Complementar 675 será o nosso objeto de estudo. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu acho que deve estar tudo torcido o casaco. Olha só, então, o nosso objetivo é estudar essa lei complementar aqui. Então, nós vamos analisar os principais artigos. Temos alguns artigos bem complexos aqui, né, mas eu esquematizei no quadro aqueles que foram objeto da última prova. Então, vejam bem, essa é uma lei de 2016. Então, o que acontece? Nós só temos como referência o último concurso do DEASE, tá bom? Então, a única prova que nós temos aí como referência é o DEASE. Então, o que nós temos que fazer? Além de analisar a última prova do DEASE, nós temos que analisar numa perspectiva de avaliador e verificar o seguinte, quais são os artigos mais prováveis nessa prova. Tá bom? Nós vamos fazer isso baseado também naquilo que é mais cobrado naquela lei que nós vimos, né, que é a Lei 6745, que é o Estatuto dos Servidores. Então, um assunto muito cobrado, por exemplo, é remoção. Né, a parte de remuneração que caiu. Então, isso tudo nós vamos ver aqui. Tá? Então, essa Lei Complementar 675 de 2016, ela é uma lei complementar, olha, que trata do plano de carreira de dois cargos, tá? Do agente penitenciário e do agente socioeducativo, tá? Então, ela instituiu o plano de carreira e vencimentos do cargo de agente penitenciário e de agente socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, dentro da Justiça e Cidadania, nós temos o quadro de pessoal aqui, né, de agente penitenciário e agente socioeducativo, certo? Quando a gente falou no estatuto, eu mostrei para vocês o anexo dessa lei aqui. Deixa eu já começar mostrando o anexo. O primeiro anexo dessa lei, ele mostra aqui, o quadro de pessoal, que é o quantitativo de cargos previsto nessa lei. O segundo anexo, ele vai trazer as descrições de cada um dos cargos, tá? Então, ele vai trazer, descrições e especificações. O que faz aí o agente penitenciário? Então, nós temos a denominação do cargo, o requisito da investidura, a jornada de trabalho, o número de classes, que vai de 1 a 8, e aí tem uma descrição sumária das atividades e uma descrição mais detalhada das atividades. No fim, se sobrar tempo, a gente faz uma leitura aqui, tá bom? E aí tem o cargo de socioeducativo, e aí nós temos um anexo, que é o anexo 4, que é um anexo de correlação. O que acontece? Existe uma lei anterior e entrou em vigor uma nova lei. E precisa ser feita uma correlação, né, em termos de carreira, onde é que eu me encontrava, para a nova lei. Tá? Então, esse anexo é um anexo transitório. E, por fim, nós temos um anexo importante aí, que traz a tabela de vencimento. Vejam que é sem o S aqui, né? Vencimento é aquela parcela fixa, né? A expressão pecuniária do cargo. Lembra? Vamos voltar, então. Voltamos para o início e agora nós vamos adentrar, propriamente dito, nessa lei. Vamos miuçar ela aí. E a primeira questão que caiu no concurso do DEASE, e que eu reputo importante para vocês, é entender o artigo 2º. Tá? É o tipo de questão que não mede muito conhecimento, mas é o tipo de questão que as bancas adoram, porque eles conseguem fazer várias alternativas aí, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aí, o artigo 2º com muito carinho na preparação de vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa primeira leitura, vão entender comigo isso, tá? Depois vocês vão fazer em casa a leitura, e eu preciso que vocês, naquela semana de prova, vocês usem memória de curto prazo para rever isso aqui. Tá? Então, reserve aquela última semana de prova para fazer bateria de questões e fazer a leitura de letra de lei. Aí vocês vão ter um rendimento bem mais alto do que deixar essa leitura lá para fazer muito antes da prova. Tá? Então, aquela semana de prova é a semana especial para vocês. Tem que revisar tudo. Tá? Revisa o resumo, revisem resumos, façam questões específicas e façam muita leitura de letra de lei. Certo? Vamos lá, então. Artigo 1º. Fica instituído, nos termos dessa lei, o plano de carreiras e vencimento do cargo de agente penitenciário e agente socioeducativo, do quadro de pessoal, tá? Então, o quadro de pessoal da Secretaria de Justiça e Cidadania. Artigo 2º. Tá? O que o artigo 2º faz? Ele traz uma série de conceitos aqui. Tá? Então, eu tenho que ficar atento a esses conceitos e aqueles mais cobrados aí, que podem ter uma possibilidade maior na prova, estão aqui, tá? Eu tenho que ter cuidado, porque eles vão fazer trocadilhos aí numa questão de prova. Então, vejam bem, o que é plano de carreira e vencimentos, tá?
é o sistema de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura da carreira, cargo, remuneração e desenvolvimento. Então, o que é o plano de carreira? É um sistema, tá? Então, tente associar, eu não coloquei aqui, ó, dentro do plano de carreira o primeiro, aí vocês coloquem aí, o plano de carreira, ou circule a palavra, ó, é o sistema de diretrizes e normas, que estabelece toda a estrutura, tá? Vejam que foi objeto da prova do DEASE o artigo 2º, o inciso 2 e o inciso 3. Tá? Uma alternativa, esses dois aqui caíram na prova do DEASE. Tá? Então, o que é o quadro de pessoal? Esse eu tenho que saber, eu não posso ter dúvida. O que é o quadro de pessoal? O quadro de pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo. Tá? Então, o quadro de pessoal, ó, é o conjunto de cargos de provimento efetivo. E quais são os dois cargos de provimento efetivo que essa lei trata? O agente socioeducativo e o agente penitenciário. Tá? Então, o que é o quadro de pessoal? É o conjunto de cargos. É aquele anexo que a gente viu ali, que apresenta o quadro de pessoal, né, do DEAP e do DEASE. Ok? Vamos lá, então. Pessoal, tem que criar um método associativo, tá? Lembrem o seguinte, quadro de pessoal está sempre relacionado ao conjunto de cargos, tá? Vamos lá, carreira. O que é carreira? O que lembra uma carreira para vocês? Não lembra uma estrutura? Então, olha só, carreira é a estrutura de desenvolvimento funcional do servidor dentro do cargo. Então, dentro do cargo tem a carreira. Tá? E o que é a carreira? É aquele desenvolvimento funcional. Vou passando da classe 1 para a classe 2, para a classe 3, até chegar à classe 8. Isso é a minha carreira. Tá? Então, a estrutura de desenvolvimento dentro do cargo. Ok? Para a qual prestou o concurso, composta por classes. Então, vejam bem, ó, a minha carreira, ó, a carreira, é outro conceito importante aqui, ó, caiu na prova, né? É a estrutura de desenvolvimento funcional, certo? Estrutura de desenvolvimento funcional dentro do cargo, ó, e estabelecido em classes. Tá bom? Então, essas informações são importantes ali. Aí vem depois, né, o que é o cargo de provimento efetivo? Isso aí nós já estudamos, né? O cargo de provimento efetivo nada mais é que o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Tá? Então, o conceito de cargo, vocês têm que lembrar lá do estudo do estatuto. Cargo nada mais é que um conjunto de atribuições, e deveres e responsabilidades que o servidor tem. Tá? Continuando, então. Classe. O que é a classe? Tá? Classe é a graduação vertical ascendente. Tá? Então, a classe, ó, é a graduação vertical ascendente. O que significa isso? Eu vou passando da classe 1 para a classe 2, para a classe 3, até chegar aqui, né, na classe 8. Certo? Na classe 8. Tá? Vamos lá, então. Graduação vertical ascendente. Isso é a classe. Olha só, dessa tela aqui, caíram mais dois incisos. Caiu o inciso 6 e caiu o inciso 9. Tá? Pode ser que eles repitam questões, pode ser que eles mesclem questões. Então, eu tenho que estar preparado para responder qualquer um desses incisos aqui. Tá bom? Então, professor, como é que eu vou memorizar isso? Pega a palavra-chave. Eu já deixei para vocês em negrito ali a palavra-chave para vocês lembrar. Tá? Então, vamos lá. O que é desenvolvimento funcional? Pessoal, o que é desenvolver-se? Tá? Então, desenvolvimento funcional, ó, nada mais é que a evolução na carreira, tá? Mediante o progresso funcional e progresso extraordinário. Tá? Então, o que é o desenvolvimento funcional? É a evolução na tua carreira. Como é que tu evolui na carreira? De duas maneiras, tá? Ou tu tem o progresso funcional, ou tu tem o progresso extraordinário. Tá? O progresso funcional é aquele progresso natural na carreira, que eu vou passando de uma classe para outra, desde que eu preencha os requisitos que nós vamos ver. Tá? Já o extraordinário é quando ocorre um fato diferente, um fato extraordinário. Por exemplo, um ato de bravura ou pós-mortem. Então, um servidor que morre em serviço, ocorre aí uma promoção por pós-mortem. É um progresso extraordinário. Tá? Então, existe o progresso funcional normal e existe o progresso extraordinário. Tá? Então, o que vocês têm que saber? Ó? Lembre da palavrinha, ó, o desenvolvimento funcional é a evolução na carreira. Então, como é que eu vou evoluindo na carreira? Por progresso.
por desenvolvimento funcional. Tá? E aí vem o próximo conceito ali, ó, progresso funcional. É o deslocamento funcional do servidor ocupante de cargo efetivo para a classe imediatamente superior. Tá? Então, o desenvolvimento é a evolução, que tem dois tipos de progresso. Daí ele diz o que é o progresso. Tá? Daí ele vem e conceitua aqui, ó, no próximo inciso, né, no inciso 7 ali, ó, o que é o progresso funcional. Tá? O progresso funcional, ó, é o deslocamento para a classe superior, tá? Imediatamente superior. Então, eu não passo, por exemplo, do número 2 para o número 8. Eu passo da classe 1 para a classe 2, da 2 para 3. Então, ó, a progressão funcional é feito o deslocamento para a classe superior. Tá bom? Então, aqui entra o conceito aí do inciso 8º, né, do artigo 2 ali, tá? Depois nós temos ali, ó, outro conceito que não caiu, e se caísse seria complicado entender, que é o inciso 8 ali, ó, avaliação administrativa de mérito. É o processo contínuo e sistemático de descrição, análise e avaliação das competências no desenvolvimento das atribuições do cargo, oportunizando o crescimento profissional, bem como possibilitando o alcance de metas e objetivos institucionais, tá? Então, ó, avaliação administrativa de mérito é um processo contínuo de avaliação do servidor. Para ocorrer a progressão funcional, eu preciso passar por essa avaliação administrativa de mérito. Então, nós vamos estudar ela depois lá na frente. Ó. Olha só, quando vocês começam a esquematizar, vocês enxergam os artigos que estão relacionados. Então, vejam bem, ó, o artigo 2º, ele traz o conceito de desenvolvimento, ó, que é a evolução na carreira, e eu tenho o progresso, que é o deslocamento para a classe superior, e olha só, nesse deslocamento para a classe superior, eu levo em consideração a avaliação administrativa de mérito, que é o progresso contínuo da avaliação. Então, olha só, eu vou ter progressão funcional, que é deslocamento para a classe superior, mediante avaliação administrativa de mérito. Então, de início, como eu falei para vocês, essa lei aqui ela é diferente da maioria das leis que a gente pega. Tá? É uma lei nova, né, de 2016. Ela não segue, por exemplo, a Lei 8.112, não segue aí o Estatuto Geral, né? Ela tem muitas peculiaridades específicas dela. Então, esses termos a gente tem que se preparar. Tá bom? Então, pegaram aqui que a avaliação administrativa de mérito é um progresso contínuo de avaliação. Então, o que significa isso na prática, professor? Significa o seguinte, para te progredir, tu vai ser avaliado. É só isso. Então, para te ter essa progressão, tu vai ter que passar por uma avaliação. E essa avaliação vai ser feita por uma comissão. Tá? Então, isso nós vamos entender aí no decorrer dessa lei. Tá? E o último inciso ali, ó, o que vem a ser, ó, o enquadramento funcional? Se eu dissesse para vocês, qual é o teu enquadramento funcional? O que viria à mente de vocês? Vocês já são agentes do DEAP. Eu digo assim, qual é o enquadramento funcional de vocês nessa lei? Vocês vão dizer o seguinte, ó, eu sou agente penitenciário da classe 1. Esse é o teu enquadramento funcional. Tá? Eu sou agente penitenciário da classe 2. E aí vai, entenderam? Esse é o enquadramento funcional. Ó. Então, enquadramento funcional é a tua posição no plano de carreira. Aonde tu está no plano de carreira. Esse é teu enquadramento funcional. Tá? Então, cuidado que esses nomezinhos são chatos mesmo. Tá? Então, eu deixei destacado para vocês as palavras-chave para vocês lembrarem. Tá? Então, ó, enquadramento funcional é a posição do servidor detentor de cargo por momento efetivo no plano de carreira. Então, aonde tu está no plano de carreira? Esse é teu enquadramento funcional. Certo? Essa lei aqui, a maioria que pegar essa lei vai olhar os primeiros artigos aqui vai desistir. Não vai ir para frente. Tá? Então, isso que eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para vocês acertar as questões. Tá? A gente está aqui, não está aqui para brincadeira, a gente vai ir para gabaritar essa prova. Tá? Então, esse artigo 2º, esse esquema aqui, eu quero que vocês tenham um cuidado, todo especial, nesses conceitos. Por quê? Porque eles gostam de trocar. Tá? Então, aqui é uma possibilidade de uma questão de prova. Tá? Vamos lá. Aí vem o artigo 3º ali. Ó. Então, aqui nós não tivemos questões de prova no DEASE. Ó, integram o quadro de pessoal os dois cargos. Então, o quadro de pessoal da Secretaria de Justiça e Cidadania é formado por esses dois cargos aqui. Tá? Então, o quadro, tá, dessa lei
esse quadro de pessoal, que tem esse conjunto de cargos aqui, ó. Esse conjunto de cargos são esses cargos aqui. Tá? Vamos lá, então. Só que ali já traz uma informação importante para mim, ó. Cujas carreiras são constituídas em 8 classes. Nós vimos no anexo que tem 8 classes. Ah, mas aqui na lei está dizendo, ó, são 8 classes funcionais. Quem estudou a própria Polícia Civil, lembra que os agentes tinham 8 classes, os escrivães também 8 classes, mas os escrivães já entravam na classe 4, tá? Da Polícia Civil. Então, é a ideia é a mesma aqui, tá? Vamos lá, então, continuando. Com quantitativos fixados no anexo 1. Então, aquele primeiro anexo que a gente viu, que traz o quantitativo de cargos, né, vão estar previsto lá para cada um dos cargos o quantitativo. A descrição e a especificação do cargo vão estar no anexo 2 e 3. Fechou com o que a gente viu, né? O anexo 2 trata do DEAP, do agente penitenciário, e o anexo 3 do agente socioeducativo. Vamos para o próximo. Quadro lotacional. Marque esse parágrafo segundo aí, que ele pode ser objeto de uma prova, tá? O quadro lotacional, o que seria o quadro lotacional? Se eu dissesse para você o seguinte, ali no presídio de Chapecó, qual é o quadro lotacional? É o quadro de lotação, é o número de cargos que tem ali, tá? E olha só, isso aqui é uma questão que pode ser objeto de prova, ó. O quadro lotacional do anexo 1, ou seja, do agente socioeducativo e do agente penitenciário, será fixado por decreto do chefe do Poder Executivo, no qual constará a unidade lotacional e o número de cargos, o quantitativo. Tá? Só que vejam bem, se viesse na questão de prova e dissesse o seguinte, o quadro lotacional será fixado por lei. Aí arrebenta. Tá? Então vejam bem, ó, o quadro de lotação das unidades é por decreto. Então, marque aí que isso aqui pode ser um objeto de prova. Já caiu uma questão assim em relação lá ao estatuto, né? Que perguntava se era por decreto ou por lei. Então, fiquem preparados para uma questão aqui, ó, tá? Por decreto. E lembrar, né, que quadro lotacional, nós vimos o conceito aqui, ó. O que é o quadro lotacional? Ele não chega a falar quadro lotacional, ele fala o quadro de pessoal só, né? O quadro lotacional é o conjunto de cargos na unidade lotacional. Vamos lá. Enquadramento funcional. Então, nós vimos o que é enquadramento funcional. Enquadramento funcional é minha posição no plano de carreira. Acorda aí. Acorda. Tá, vamos embora. Olha só. Enquadramento funcional. Bora. Nem viu. Vamos lá, a granada aí, né? Segura a granada aí. Vamos lá. Se fosse no exército, né, já caía nos polichinelos, flexões, hein? Vão se acostumando, vocês vão para academia, quem vai ser milico aí, né? Aí os instrutores vão ver que vocês estão dormindo, todo mundo para flexão, 2, e aí aquece os braços e já acorda, né? Nós tínhamos uma instrução militar do exército, né? Quando estava no NPOR, frio, você imagina, o dia mais frio. Eles colocaram lá de fora da barraca da instrução, colocaram um tonelzão daqueles de água aberto, né? E aí cada um que dormia lá ia dar uma mergulhada no tonel d'água, né? Fora encher o radiador, né? Com o cantil. Vamos lá. O enquadramento funcional, ó, dos titulares de cargo de provimento efetivo será realizado na forma da linha de correlação do anexo 2. O que significa isso, pô? Só para vocês entenderem. Como houve uma mudança de lei lá em 2016, existia uma lei anterior e entrou uma lei nova em vigor. Tem que fazer uma correlação dos cargos, né? Então, alguns estavam mais à frente que outros na posição da carreira. Então, foi feita uma linha de correlação. E olha só, o enquadramento do que trata o CAPT realizar-se-á em 1º de maio de 2016. Então, em 1º de maio de 2016, foi feito aí, ó, a correlação das linhas de carreira. Então, deixa eu mostrar lá para vocês o anexo 4, só para vocês entenderem. Tá? Não vai ser objeto de prova isso daqui. Tá? Dificilmente vai cair uma coisa sobre isso. Aqui tem, por exemplo, ó, se o agente, na lei anterior, ele estava no nível 1, de 0 a 2 anos e 11 meses, ele foi enquadrado na classe 4. Então, se o agente lá na lei anterior, ó, tivesse de 3 a 8 anos e 11 meses, foi enquadrado na classe 5. E aí foi feito aí, ó,
linhas de correlação entre como tu estava na carreira e como que tu ficou, né? Pode ver aí, ó, que começaram tudo aí a partir da classe 4, né? Ninguém começou, se deram bem, né? Quem entrou em 2013 já entrou na classe 4, né? Não entrou na classe 1 ali, certo? Agora vocês já vão entrar na classe 1. Voltando lá, então. Então, esses artigos de regras de transição dificilmente caem em prova, tá? Então, isso aí é uma coisa que as bancas não gostam de cobrar muito, são artigos de regras de disposição transitórias, tá? Vamos lá, então. Agora, ó, artigo 5º caiu na prova. Caiu no concurso do DEASE. Então, né, cuidado todo especial aí com o artigo 5º. O artigo 5º trata do ingresso na carreira, tá? Então, ó, o ingresso nos cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo, ocorrerá mediante concurso. Até aí, tranquilo, tá? Olha só, como é que vai ser as fases do concurso? Vai ter uma prova objetiva, uma prova de capacidade física, uma prova de avaliação da aptidão psicológica vocacionada, um exame toxicológico, investigação social e o curso de formação. Então, o curso de formação é uma das fases do concurso. Tá? Então, vocês fazem o concurso, ó, que conterá as seguintes fases. Então, o curso de formação está dentro do concurso de ingresso. Tá? Então, cuidado com uma charadinha aí, nesse sentido. E aí, né, o Michel estava falando, ó, quando vocês ingressarem na carreira a partir de agora, vocês já ingressam na classe 1. Tá? Então, aquela transição ali foi para quem entrou em 2013 no último concurso. Né? Olha lá, artigo 6º agora. A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório. Significa que, se eu não atingir o mínimo, eu sou eliminado, e ainda vai ter uma lista de classificação. Tá? Próxima prova, a prova de avaliação de capacidade física, somente caráter eliminatório. Cuidado, se colocasse na prova caráter eliminatório e classificatório, estaria certo ou errado? Errado, tá? É somente eliminatório. Fazer uma pergunta de seleção aqui, e a prova da Polícia Federal? É só eliminatório ou classificatório também? Classificatório também, Polícia Rodoviária Federal também, tá? Então, dependendo da carreira, eu tenho a prova física, pode ser eliminatório e classificatório. Então, cuidado, que daqui um pouco eles colocam e classificatório aqui, e eu caio numa charadinha, né, e nem vejo. Cuidado, tá? Então, a que tem caráter eliminatório e classificatório é a primeira aí, que é a prova teórica. Vamos lá, continuando então. Para poder fazer a prova física, ó, deve apresentar o atestado médico. Tá? E olha só, isso aqui derruba muito candidato, ó. E está na lei, ó. Apresentar atestado médico que ateste aptidão para se submeter aos exercícios discriminados no edital. Então, o teu atestado médico tem que ser específico para aquele concurso. Por causa disso aqui, né? Sim. O atestado genérico elimina na hora. E tem previsão legal aqui, ó. Pode entrar com o MS que não vai ganhar. Tá? E vocês viram que teve um concurso de PM, acho que foi Minas, né, que morreu um candidato lá fazendo o teste, né? E aí suspendeu a prova física. Tá? Então, ó, o exame, o atestado tem que ser específico, não pode ser genérico. E tem prazo, né? 30 dias, se não me engano, antes da prova, né? Vamos lá, artigo 8º. Avaliação psicológica de caráter eliminatório. Verificará tecnicamente os dados da personalidade do candidato, perfil, capacidade mental e psicomotora. Tá? Lembra que a gente estudou em direito administrativo que para fazer a avaliação psicotécnica tem que estar previsto na lei do cargo com critérios objetivos. Está aqui. Tá? Vamos lá. Artigo 9º. Exame toxicológico e investigação social de caráter eliminatório. Continuando então. Artigo 10 ainda. Curso de formação profissional de caráter eliminatório e olha aqui, ó, classificatório. Então, no curso de formação, lá na academia, né, vocês vão fazer provas lá e essas provas vão determinar a classificação de vocês. Então, e se vocês não atingirem o mínimo, vocês são eliminados. Tá? E vejam bem. É que daí, por exemplo, vamos pensar que tem um número de vagas X, quem tiver uma melhor nota lá, tem chance de... Depois, porque isso é diferente, por exemplo, da academia da Polícia Militar.
que da Academia da Polícia Militar, tu faz o concurso, depois que tu faz todas as etapas, aí tu ingressa na academia, né? Aqui tu já faz como policial, né? Tu já faz como policial de terceira classe, né? Que é aluno militar. Aqui não, aqui tu tá ainda fazendo o curso de formação como uma das etapas do concurso, né? Não, não chama, inclusive por isso que tem que estar aí bem classificado, né? Só que não conta, né? Só chama primeiro pelo número de vagas. Vamos lá. Olha só, e terá que ter no mínimo 200 horas aulas de duração esse curso de formação. Então, cuidado aqui, ó. A FEPESE gosta muito de números, né? Datas e números. Então, no mínimo 200 horas o curso de formação. Bota um asterisco aí. Vamos lá. Estará apto a frequentar o curso de formação o candidato aprovado em todas as etapas, tá? Então, aquele que foi aprovado em todas as etapas ali, vai poder fazer o curso de formação. Vamos lá. Os candidatos aptos a frequentar o curso de formação farão jus, a título de auxílio financeiro, o valor mensal correspondente a 50% do vencimento da classe inicial do cargo. Tá? Então, se fosse analisar isso friamente, né, daria um problema. Porque se eu pegar 50% do vencimento da classe inicial, não dá o salário mínimo. E aí nós temos um problema que tem que ter no mínimo salário mínimo. Né? Então, vamos pegar ali, por exemplo, o vencimento da primeira classe. Ó, vencimento da primeira classe, 1.157. Né? Divide por 2 aí, né? Não dá 600. Né? 600 é alguma coisinha. Não dá 600, né? 500 e pouco. Então, né? Deixa eu voltar. Continuando então, ó. O ato do chefe do Poder Executivo irá dispor sobre o regimento interno da academia. Então, um decreto aqui do governador vai dispor sobre o regimento da academia. Tá, pessoal? Então, cuidado aqui, ó. Essa previsão do curso de formação, isso aqui é o que está na lei, né? Depois, lá no curso de formação, como nós não tivemos ainda uma nova academia, não teve a do DEASE, né? O pessoal do DEASE recebeu como lá, Michel? É a remuneração do cargo da primeira classe, né? Juntou os 13 e pagou para quem foi apto. Então é isso aí, povo. Sim, e aí não podia ter vínculo trabalhista ainda, né? Bem complicado. Esse é um problema do DEAP aqui, né? Tu tem que fazer o curso de formação, não pode ter vínculo. É complicado. Da CT sim, né? É porque daí já é um processo seletivo, né? Aqui é a etapa do concurso e tem previsão legal aqui, né? Vamos lá, então. Cuidado, então, só essa questão aqui, ó, não foi objeto de prova, né? É meio polêmico, inclusive, no meu entender, é inconstitucional, porque se nós pegar a súmula vinculante, só pode receber abaixo do salário mínimo os recrutas das Forças Armadas. Tá? Vamos lá. Artigo 11. Artigo 11, olha só, como que caiu bastante esse aqui, ó, esse artigo 11 aqui, ó. Então, foi objeto de uma questão do DEASE. São requisitos para ingresso, e são óbvios, tá? Então, não dá para errar uma questão dessa. Se vem uma dessa, tem que abraçar e dizer, essa é minha, tá? Então, vamos lá. São requisitos de ingresso na carreira. Primeiro, ser brasileiro. Então, nada de estrangeiro aí. Segundo, ó, ter no mínimo 18 anos de idade. A gente já sabe que é a regra geral. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Ó, inciso 4º ali, ó. Não registrar sentença penal condenatória. Cuidado, ó, quiser sublinhar, circular aqui, ó. Transitada em julgado. Tá? Então, se não tiver, se eles tirar aqui, ó, tá errado. Tá? Então, cuidado, ó, tem que estar transitada em julgado a condenação penal. Tá bom? Vamos lá. Estar em gozo dos direitos políticos, ter uma conduta social ilibada, ter capacidade física plena e aptidão psicológica compatível com o exercício do cargo pretendido. E aí, olha só, inciso 8, ele caiu, que essa é dada também, né? Possuir carteira nacional de habilitação B. Tá? Então, não é a B, não é C, não é D, né? Então, a carteira nacional de habilitação B. E possuir
diploma de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC. Então, esses são os requisitos de ingresso na carreira. Vamos lá. Artigo 12 agora. A nomeação para os cargos de provimento efetivo obedecerá à ordem de classificação no concurso. Tá? Então, isso é meio polêmico, né? Porque se nós olhar ali, a lei diz que o curso de formação é classificatório, mas ele leva em consideração a classificação dos candidatos no concurso público para ingresso. Tá? Observado o artigo 5º. Então, vai gerar um pouco de dúvida aí em relação, vai somar a nota lá do curso de formação ou não vai somar, né? E aí não tem os critérios na lei aqui, tá? Então eu entendo que vai seguir a classificação do concurso mesmo. Tá? Para o DEAP foi isso, né? Seguiu a classificação do DEASE, né? Seguiu a classificação geral do concurso para chamar os candidatos para fazer o curso de formação. Então, na verdade, o curso de formação só pode ser eliminatório lá, né? Classificatório não influenciou tanto na chamada. Não influencia porque tu chama pelo número de vagas, né? O Estado já chama os candidatos pelo número de vagas. Tá? Vamos lá, então. A nomeação será feita após a homologação do concurso público pelo secretário de Estado de Justiça e Cidadania. Então, cuidado aí, ó. Essa pode ser um objeto de prova. Quem que homologa o resultado final? O secretário de Estado, não é o governador. Tá? Então, cuidado. Quem vai nomear vocês, vai ser o governador, mas após, a homologação do concurso pelo secretário de Estado, tá? Então, a nomeação ocorre após a homologação do resultado. E quem homologa é o secretário. As vagas disponibilizadas pelo edital, nas respectivas unidades prisionais e socioeducativas de cada região, serão escolhidas pelos candidatos segundo o critério de ordem de classificação final. Tá? Então, vejam bem, aqui é um pouquinho diferente do que diz o edital, né? Quem pegou e leu o edital do DEASE, que foi o último que nós tivemos, ele diz o seguinte, que o candidato ele escolhe a vaga pela unidade regional, ele concorre dentro da unidade regional, mas sai uma classificação geral. Então, ele concorre dentro da unidade regional, se sobrar vaga dentro da unidade regional, chama-se outro para concorrer pela classificação geral. Tá? Só que aqui na lei ele não fala isso. Então, cuidado. A lei ela diz assim, as vagas são disponibilizadas pelo edital nas respectivas unidades prisionais. Então, por isso que tu faz a inscrição por região. E serão escolhidas pelo candidato sob um critério de ordem de classificação final. Só que sai duas classificações, né? Uma classificação final geral e uma classificação final por regional. Tá? Para poder adaptar aqui o artigo. Fechou, então? Vamos embora, então. Artigo 13 aí, caiu na prova. A pegadinha, né, você já sabe, é misturar o ingresso com o estágio probatório. Requisito de ingresso são esses aqui, artigo 11. Eu não posso misturar requisito de ingresso com requisito de estágio probatório. Cuidado, que é essa pegadinha. Eles pegam um inciso desses aqui e colocam lá no ingresso. E aí a gente cai, né? Tá? Vamos lá, então. Artigo 13, tá? O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de 3 anos, ok? Então, artigo 13 aqui, tá no nosso esquema. Esse tem que estar, ok? Então, o estágio probatório de 3 anos. E quais são os requisitos do estágio probatório? Lembra que lá na lei geral era o iPad, que eu pedi para vocês memorizar? Aqui é um pouquinho maior, tá? Então, vejam bem, aqui ele leva em consideração assiduidade, pontualidade, comprometimento, relacionamento interpessoal, disciplina, eficiência e conhecimento da profissão e das habilidades. Então, por exemplo, se ele colocasse lá, dentre os requisitos do concurso de ingresso, está, por exemplo, o conhecimento da profissão e atividade. Se o cara não está atento, o cara cai na pegadinha. Tá? Então, requisitos do estágio probatório são esses aqui. Cuida para não misturar com os do ingresso. Tá? Então, a charadinha é misturar o 13 versus o artigo 11, que trata do ingresso. Tá? Lembrem disso. Essa é a pegadinha da prova aqui.
temos que olhar a lei com olhos de avaliador, né? Olhos de águia, aí, pegando os detalhes, aquilo que pode cair na nossa prova. Isso é estudar com eficiência, estudar com estratégia, né? Não é ler de qualquer jeito, aí a gente está perdendo tempo, né? A gente tem que ler focado, o jeito que pode cair e aquilo que pode cair, tá? Pode ver que a gente não tem muitas questões de referência. Então, nós estamos criando. Uma é essa, tá? Trocar aí os requisitos. Vamos lá. Outra questão que, se fosse muito maldoso mesmo, como caiu na do DEASE, caiu os conceitos aqui, ó, eles poderiam pegar os conceitos dos requisitos do estágio probatório, tá? E fazer uma mistura aqui dos conceitos. Aí é maldosa mesmo, tá? Vamos fazer a leitura só para vocês verem. O que é ser assíduo? O que é assiduidade, tá? Vai vir o conceito ali, ó. Assiduidade, ó, é a frequência na unidade de trabalho nos horários pré-estabelecidos. Então, é o cara que vai na unidade e chega no horário. Tá? Isso é assíduo. Pontualidade, cumpre o horário de chegada e horário de saída e saídas nos intervalos. Tá? Então, cuidado, ó. Ser assíduo está ligado à palavra frequência. Tá? Pontualidade está relacionada a cumprimento de horário. Tá? Vamos lá, continuando. O que é comprometimento com a instituição? O cara que é comprometido. Então, ó, é a fiel cumprimento dos deveres do servidor. Relacionamento interpessoal. Está relacionado à relação dele com os seus pares. Tá? Então, ó, a capacidade de se comunicar e interagir com a equipe de trabalho e ainda com o público em geral. Tá? Eficiência. O que é ser eficiente? Tá? É capacidade de atingir, ó, resultados satisfatórios na prestação do serviço. É fazer mais com menos. Isso é ser eficiente. Conhecimento da profissão, é o cara que vai se especializar. Bom, eu vou ser agente penitenciário, eu tenho que saber algemar alguém, eu tenho que saber usar as armas de efeito, né, as armas não letais, saber fazer escolta, saber, né, dirigir viatura em determinadas situações. Eu não sei se vocês chegam a fazer cursos de direção defensiva e ofensiva. Fazem, né? Direção ofensiva e defensiva faz parte dos treinamentos aí. Não sei se está na academia, mas a PRF eu sei que faz na academia, né? Direção ofensiva, defensiva. Mas vamos lá. Parágrafo 3º. A avaliação do estágio probatório ocorrerá por meio de um processo automático de informações constante no CIRED. Compete ao órgão setorial de gestão de pessoal da Secretaria de Justiça e Cidadania gerir o procedimento necessário ao estágio probatório. Tá? Então, todas as informações vão para o CIRED, que é o sistema do Estado aqui que controla todos os servidores, e ó, o órgão que vai gerenciar tudo isso é o órgão de pessoal, né, de gestão de pessoal da própria secretaria de vocês. Continuando, então. Aí nós estamos aí no artigo 14, ó, a apuração de atendimento dos requisitos de estágio probatório far-se-á mediante o relatório de acompanhamento de desenvolvimento funcional. Então, tem que ter um cuidado aqui, ó. O estágio probatório é de 3 anos, ele tem esses requisitos aqui, e ele, né, vai ser avaliado por esse relatório aqui, ó. Relatório de acompanhamento de desenvolvimento funcional. Cuidado com esse nomezinho aí, ó. Então, relatório de acompanhamento de desenvolvimento funcional, ele serve para quê? Para avaliar o estágio probatório, tá? E olha só, por quem que ele é elaborado? Ó? Esse relatório, ele é elaborado pelo seu chefe imediato. Então, o chefe imediato de vocês vai fazer o relatório, tá? E esse relatório, ó, é encaminhado, tá? O chefe imediato vai encaminhar para a comissão permanente de avaliação especial. Essa comissão é a comissão do estágio probatório. Tá? Então, vejam bem, ó, vai para a comissão permanente de avaliação do estágio probatório. Cuidado, que essa lei traz 2 comissões. Tá? Ela traz a comissão permanente de avaliação especial e a comissão permanente, ó, de desenvolvimento funcional. Ó. É confuso mesmo, tá? Não se assustem. Tá? Uma comissão é para mim progredir na carreira, outra comissão é para avaliar o estágio probatório. Tá? Então, nos 3 anos de estágio probatório, essa comissão avalia o servidor. Depois, aqui, para progredir na carreira, outra comissão avalia ele. Entenderam? Lembra que participar da comissão ganha gratificação, né? Então, se vocês fizerem parte de uma dessas comissões, vocês ganham uma gratificação. Tá? Vamos lá, então. Será constituída, ó, a comissão permanente de avaliação especial para cada carreira. Então, vejam bem, ó. Essa comissão aqui, ó,
é uma para cada carreira. Ou seja, vai ter uma para os agentes socioeducativos e uma para os agentes penitenciários. Tá? São 2 comissões. Ó, coordenada pelo secretário, integrada no mínimo por 3 membros. Então, elas vão ter 3 membros, ok? Nessa comissão aqui, ó. E esses 3 membros têm que ser estáveis. Ou seja, já passaram pelo estágio probatório, tá? Então, eles têm que ser de cargo da mesma carreira, né? E serem servidores estáveis. Aí vem aí o artigo 16, que vai trazer as competências da comissão. Eu não acredito que vai cair uma coisa sobre isso, tá? Mas é importante aqui para vocês saberem que essa comissão aqui, ó, ela vai elaborar os documentos que vão ser necessários para avaliar e também vai julgar recursos, tá? Então, olha só o que ela faz. Coordena e orienta a aplicação do relatório. Então, quem aplica o relatório? O chefe de vocês. Mas quem vai dar toda a orientação, como vai se proceder? A comissão. Entenderam? E olha só, a comissão ainda elabora, em conjunto com o setor de gestão, o formulário. Então, vejam bem, para a chefia imediata de vocês fazer a avaliação, tem um formulário. Lembra lá que quando eu dei aula de direito administrativo, tinha um anexo padrão? É mais ou menos parecido com aquilo ali. Vocês vão ter um formulário de acompanhamento de avaliação. Tá? E quem vai elaborar isso é essa comissão aqui. Ó. Tá? Ela vai fixar o cronograma de trabalho e, o que eu julgo importante aqui, eu até deixei em destaque aqui, ó, julgar os recursos. Ó, então, julgar recurso interposto pelo servidor em razão da avaliação realizada pelo chefe imediato. Vocês não são obrigados a concordar com a avaliação de vocês. Vocês têm direito ao contraditório e à ampla defesa em estágio probatório, certo? E essa comissão é responsável pelo quê? Para julgar o recurso que vocês fizerem. Então, o chefe de vocês vai avaliar, vocês não concordam com ele, por exemplo, está perseguindo vocês têm direito aqui a fazer um recurso para essa comissão, que é uma comissão independente. Tá bom? E essa comissão vai formular um parecer conclusivo sobre o desenvolvimento, né, do servidor ao secretário. Então, ela vai fazer aí, né, um compêndio e formular um parecer em relação a isso. Continuando, então. O artigo 17 caiu na prova, tá? Está relacionado ainda a esse relatório aqui. Ó. A gente estudou na legislação, na Lei 6745, que é o Estatuto, se eu sou apto no estágio probatório, o que acontece comigo? Não pode ter dúvida. Se eu sou apto no estágio probatório, o que acontece comigo? Sou estável. Se eu sou inapto no estágio probatório, sou exonerado. Eu perco o vínculo. Tá? Então, não tenham dúvida disso, né? Então, esse artigo caiu na prova do DEASE. Ó. O servidor apto no relatório, ele vai ser estável. O servidor inapto no relatório, ele vai ser exonerado. Tá? Então, complementa aqui, ó, o artigo 14 mais o artigo 17. Certo? Fica assegurado ou avaliado o conhecimento dos conceitos lançados no seu relatório, por óbvio. A gente já estudou que ele tem direito ao contraditório e à ampla defesa. Tá? Então, se eu posso perder meu cargo aqui, eu tenho direito a contraditório, ampla defesa. Certo? Então, vamos embora. Durante o estágio probatório, é vedado atribuir ao servidor outras atividades além daquelas inerentes ao cargo que ocupa, a fim de não prejudicá-lo na avaliação. Tá? Então, durante o estágio probatório, é interessante que vocês façam apenas atividades relacionadas ao cargo de vocês. E aí, ó, o artigo 19 não caiu na prova do DEASE, mas eu reputo aí um artigo importante para a prova do DEAP. Tá? Então, marque aí com todo carinho o artigo 19. Tá? O artigo 19, aqui, ó, que são as vedações durante o estágio probatório. Essa aqui pode cair, tá? Vamos tentar entender a lógica do artigo para não ficar tão difícil de memorizar. Olha só, então, eu estou em estágio probatório, o objetivo do estágio probatório é avaliar o servidor
através desse relatório, ver o seguinte, esse cara é apto ou não para ser agente penitenciário? É isso que serve esse relatório e o estágio probatório. Então, logicamente, algumas coisas eu não vou poder fazer durante o estágio probatório. E essa vedação vem para isso. Olha só. Então, durante o estágio probatório, ó, é vedado, primeiro, convocação e disposição do servidor para atuar em outro órgão. Então, nem pensar colocar vocês à disposição em outro órgão ainda durante o estágio probatório. Por quê? Porque para você ser avaliado, vocês têm que estar em exercício no cargo. Então, logicamente, não pode estar em outro órgão. Segundo, a remoção do servidor para a unidade que não pertence ao seu quadro lotacional inicial. Então, já saibam disso. Vocês, durante 3 anos, vocês não mudam de lotação. Ou seja, se veio para Chapecó, vai ficar aqui em Chapecó durante 3 anos. Tem exceção? Tem. Tá? Mas essa é a regra. Tá? Olha só. Então, não vai ter remoção durante estágio probatório. Só que daí a lei vem dizer ali, ó, observado o disposto no parágrafo único do artigo 41. A maioria que vai estar estudando aí, amadora, não vai fazer a remissão. Tá? O professor já fez a remissão ali para vocês. Por quê? Porque eu tenho que saber. Então, olha só. Então, ressalvado que o servidor em estágio probatório somente poderá ser removido na hipótese do inciso 4º deste artigo, ou seja, ex officio a bem da conveniência da disciplina. Então, nós vamos estudar lá, né, que está o esquematizado da remoção, e vocês vão ver que existe uma remoção por conveniência da disciplina. O que significa isso? É o servidor ali que está com problemas de compatibilidade com a chefia dele. Tá? Tem problemas com a chefia dele, ele não obedece ou não descumpre situações, ele pode ser removido a bem da disciplina. Então, ó, ele pode ser removido, ó, ex officio, ou seja, sem o interesse dele, por conveniência da disciplina. E por logicamente, se ele foi removido a bem da disciplina, né, por conveniência da disciplina, não precisa esperar os 3 anos de estágio probatório. Só que provavelmente esse cara aqui vai ser removido a bem da disciplina, vai para outra unidade, mas ele não vai ser apto aqui, né? Entenderam? Mas existe essa remoção aqui, ó. Tá? Mas ele pode também, numa hipótese, provar que, né, ele estava sofrendo uma perseguição depois e se manter no cargo. Então vai depender da situação no caso real. Mas saiba o seguinte, vocês não vão ser removidos durante o estágio probatório, salvo essa aqui, e essa aqui é negativa. Tá? Vamos lá então. Só que daí nós temos aquela regra do Estatuto Geral, lembra? Que eu podia ser removido por questões de saúde. Tá? Então, aquilo lá se aplica também, porque se aplica subsidiariamente ao servidor. Tá? Como as bancas não fazem esse tipo de questão, de misturar leis, eu fico tranquilo. Tá? Só estou falando isso porque vocês estudaram comigo, que no Estatuto Geral, né, a remoção por questões de saúde não respeita o estágio probatório nem a lotação do órgão, lembram? E aí, só que, como eles fazem leis separadas. Tá? Então, não são questões aí complexas que misturam leis, tá? Vamos lá, então. A concessão de licença para exercício de mandato classista, tá? Então, não vai poder assumir o sindicato ou a associação. O exercício de cargo comissionado, então, não vai ser CC durante o estágio probatório e nem TFC, nem função gratificada aí, tá? Não vai poder usufruir uma licença prêmio. Como assim, professor? Imagina que o cara já é servidor do Estado e ele passa aí no concurso do DEAP. E ele tem tempo já para tirar uma licença. Durante o estágio probatório, nem pensar. Entenderam? Por quê? Porque tu tem que ser avaliado. Tu precisa passar por essa avaliação para ver se tu é apto ou inapto. Tá? Usufruto de licença prêmio, nem pensar. Licença para tratamento de interesse particular, nem pensar, que é a LITIP. E licença para pós-graduação, nem pensar. Tá? Então, cuidado com esse artigo 19 aqui. Se fosse fazer uma questão para selecionar a galera, esse era um. Tá bom? E vocês viram que são bem lógicas aí as coisas que eu não posso fazer em estágio probatório. Continuando. Agora, olha só, tem outra regrinha que pode misturar e aí confunde tudo. Então, essa aqui seria uma boa questão, misturar o 19 com o 20. Tá? Aí derruba, tá? Então, ó, o 19 versus o artigo 20, que vai fazer a parte da suspensão do estágio probatório,
é para arrebentar a boca do balão, tá? Então, aqui trata das vedações, aqui trata da suspensão no estágio probatório. O que é suspensão? Lembram? A contagem do prazo para. Então, nessa parte da suspensão, aqui, ó, suspensão do estágio, o que vai acontecer? Olha só, começou a contagem do prazo do estágio probatório. Aconteceu um fato aqui, ó, já tinha passado 1 ano. Tinha passado aqui, ó, 1 ano. O que é suspender? É parar a contagem e quando retomar, retoma de onde parou. Tá? Então, é isso que está dizendo ali, ó. Vai suspender, quando recomeçar a contagem, vai recomeçar da onde parou. Ou seja, já tem 1 ano, falta mais. Quanto falta ainda para o estágio? Mais 2 anos. E aí eu completo o estágio. Então, quando que vai, ó, suspender a contagem do prazo? Tá? Olha só. Fica suspensa e prorrogada a contagem do prazo, do tempo e avaliação para efeito de homologação do estágio probatório, o servidor afastado. Então, quais são os afastamentos que suspendem a contagem? Tá? Primeiro deles ali, ó, está doente, pegou uma licença para tratamento de saúde. Vai contar o estágio? Não. Agora, vou fazer uma pergunta de seleção. Vamos ver quem está estudando. Se o servidor tirar férias, está contando ou não está contando o estágio probatório? Está contando, ok? Então, nesse caso aqui, ó, licença para tratamento de saúde vai suspender, quando ele melhorar, continua a contagem. Se ele não melhorar, ele vai ter que se aposentar, né? Se não for readaptado ou não melhorar, você sabe o que vai acontecer, né? Em licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para repouso à gestante, licença paternidade, licença para concorrer a mandato eletivo. Marca um asteriscozinho aí, ó. Essa é importante, ó. Durante o estágio probatório, vocês podem concorrer a um mandato eletivo. Lembra que nós vimos essa licença? Que eu tenho direito ali, desde a inscrição até o dia da eleição, né? Eu tenho direito aí a essa licença, e essa licença pega quem está em estágio probatório. Tá bom? Pode ter direito, só que daí suspende durante aquele período da eleição ali. E depois, se, por exemplo, se o cara for eleito, vai ficar suspenso durante todo o mandato dele. Quando ele voltar a reassumir o cargo dele, aí começa a contagem do estágio probatório de novo. Olha que loucura, né? O quê? Não, pode concorrer. Ela dura ali da inscrição até o dia seguinte à eleição, né? Em licença especial para atender menor adotado, quando ele for readaptado, suspende a contagem. Em licença por acidente em serviço, licença para aquele serviço militar obrigatório, lembra, né? Que pode o servidor ir para ter que fazer um serviço militar obrigatório, ele suspende o estágio probatório. E afastado para responder processo administrativo disciplinar, também suspende a contagem. Então, vamos lá. Continuando. Artigo 21. Do desenvolvimento funcional. Então, agora nós precisamos entender um pouquinho, ó, como que se dá o desenvolvimento funcional. Então, o que nós estudamos agora? Os conceitos. Chegamos aqui no estágio probatório. Vimos que o estágio probatório tem um relatório e é feito por uma comissão. Tá? Então, tem um nome esse relatório, ó, Relatório de Acompanhamento de Desenvolvimento Funcional. Tá? E nós temos aí a comissão. E agora, ó, nós temos o desenvolvimento funcional, que é a evolução na carreira através aí dessas duas formas de progressão. Então, ó, o desenvolvimento na carreira se dá por progressão funcional ou progressão extraordinária. Então, são as duas progressões que nós temos aqui. Fechou? Vamos lá. Artigo 22, ó, ele vai tratar dessa progressão funcional aqui, ó. Então, o artigo 22, ele vai trazer o conceito dessa progressão funcional aqui, ó. A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma classe da carreira para imediatamente superior. Então, a progressão na carreira, né, nós vimos que é o deslocamento para a classe superior. Uma a uma. Da 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, certo? Continuando. Olha aí, ó. Acorda aí que essa aí é uma questão da prova.
23 caiu na prova do DEASE. Artigo 23 aí, ó. É uma questão de alto nível. Essa aqui, ó, o artigo 23 é uma questão de alto nível aqui, ó, de dificuldade, tá? E eles não tiveram pena e colocaram no concurso do DEASE. Então, cuidado especial com o artigo 23. Vamos tentar interpretar ele aqui, ó. O que diz o artigo 23? Não fará jus à progressão funcional o servidor que, durante o período aquisitivo, se encontrar em seguinte situação. Vamos interpretar. Não fará jus à progressão. Significa o quê? Que não vai progredir na carreira. Tá? Quando que ele não vai progredir? Primeira situação, estágio probatório. Então, em estágio probatório, eu quero que vocês anotem aí, quem tá com o esquema aí, ó, puxa as setinhas e anote as hipóteses aqui, tá? Ó, quais são as hipóteses que eu não faço jus? Vai colocando aí, ó. Tá? Porque esse tem que estar no esquema de vocês aí. Não tem direito à progressão, estágio probatório. Ok? Vocês nunca vão progredir em estágio probatório. Essa é uma. 2. Não esteja desenvolvendo as atribuições do cargo. Se não tiver no cargo, exercendo as funções do cargo, não progride. Tá? Se estiver aguardando uma decisão judicial em processo criminal que esteja como réu, não vai progredir. Progredir, pessoal, está relacionado aí a mérito, né? Então, o cara está sofrendo um processo, nem pensar em progredir. Próximo, se estiver preso, também não. For condenado, ó, durante o cumprimento integral da pena. Cuidado aqui, ó, circula a palavrinha, ó. Ainda que concedida a suspensão ou livramento condicional da pena. Então, ainda que a pena esteja suspensa ou com livramento condicional, ele não pode fazer progressão funcional. Tá? Cuidado aí com o artigo 23, é maldoso mesmo. E aí, pessoal, ó, também não vai poder fazer a progressão funcional se ele estiver afastado por mais de 180 dias por licença de pessoa da família. Licença sem remuneração, por exemplo, uma LTIP, ele não vai poder progredir. Ter sofrido uma suspensão disciplinar. Então, vejam bem, ó, se ele foi punido com suspensão, que é a menos grave antes da demissão, né? A demissão é a mais grave. Então, a última antes da demissão é a suspensão. Se ele foi suspenso, ele não pode progredir. Continuando, ó, se tiver em licença para concorrer a mandato eletivo, não pode progredir. E aqui caiu na prova do DEASE, foi inciso 10 ali, ó. Quando ele é colocado à disposição de outro órgão. Lembra o seguinte, ó, pessoal, para progredir eu tenho que estar no exercício da função. Se eu não estou no exercício da função, não tem como eu progredir. Essa é a lógica da coisa, tá? Vamos lá. Salvo o estágio probatório ali, que tem outra vedação ainda, né? E licenciado para realizar qualquer curso em nível de doutorado, mestrado, especialização. Então, pegou uma licença para estudar, não pode progredir na carreira. Ok? Só depois que terminar o curso e voltar, daí aí pode contar de novo para poder progredir. No ano em que ocorrer o progresso, na hipótese do aniversário natalício do servidor ocorrer antes, ó, na hipótese do aniversário natalício do servidor ocorrer anterior à data do término do estágio probatório, fica fixado como termo inicial da concessão a data de término do referido estágio probatório constante em portaria. Dá um nó nisso aqui, né? Mas é bem fácil. Olha só. Então, para ele progredir, tem que ser na data do aniversário. Tá? Então, vai progredir na data do aniversário. Só que vamos pensar o seguinte. O servidor está em estágio probatório. De 3 anos aqui. Certo? E aí, olha só. Vocês ingressaram, vamos botar aqui, vocês ingressaram em março. No Estado. Certo? Vocês ingressaram em março. Então, ficaram aqui, ó, 1 ano, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Então, em março, vocês terminam aqui o estágio probatório. Só que vocês fizeram aniversário em janeiro. Vocês vão progredir em janeiro? Nem pensar.
porque vocês ainda estão em estágio probatório. Então, quem faz aniversário durante o estágio probatório, aí a progressão funcional ocorre na data de homologação do estágio probatório. E para quem faz aniversário, por exemplo, se esse servidor fizesse aniversário lá em novembro, quem que ia progredir? Quando que ele ia progredir? Em novembro. Entenderam isso? Ficou confuso? Vou ler de novo o artigo agora para dar uma clareada para vocês. Isso aqui é difícil de interpretar. Ó, no ano que ocorrer a progressão. Então, só posso progredir depois do estágio probatório. Só que ela ocorre, ó, na hipótese da data do aniversário natalício do servidor. Então, sempre vocês vão progredir no aniversário. Ó, é um presente para o servidor, é progredir no aniversário. Só que se ocorrer anterior à data do término do estágio probatório, fica fixado como termo inicial da progressão, então, para a concessão, a data do término do referido estágio constante da portaria de homologação. Então, é da homologação do estágio probatório. Quando homologar o resultado. Isso. Agora, só se tiver, né, progressão ocorrendo nessa data aqui, né? Então, tem que ter ainda o interesse do Estado na progressão. Tá? Então, tu tem que ter passado pela avaliação da progressão. Mas, teoricamente, já está dizendo o seguinte, se ocorrer uma progressão e tu está dentro dessa progressão, se tu fizer aniversário em janeiro, tem que aguardar aí para depois. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Conseguiram entender? Todos fecharam? Não acredito que vai cair uma questão de prova sobre isso, tá? Mas pode acontecer, né? Tá? A regra é o seguinte, a mais comum é tu terminar o estágio probatório e progredir depois. Mas se tiver uma progressão e nesse período já está terminando aqui o estágio probatório, tu aguarda o término do estágio probatório aqui. Salvo se tu faz aniversário depois, tá? Vamos lá. Continuando então. Compete ao setor da gestão de pessoal da secretaria gerir os processos necessários. A progressão com o objetivo de aferir o desempenho do servidor no exercício das suas atribuições condiciona-se ao preenchimento dos requisitos considerados indispensáveis por meio da avaliação administrativa de mérito. Então, cuidado aí. Olha só. Aqui já essa lei não é para qualquer um, tá? Olha só, o estágio probatório é esse relatório aqui, tá? No artigo 2º, nós vimos aqui, avaliação administrativa de mérito é o processo contínuo de avaliação. Então, olha só, onde é que ele vai aparecer? Avaliação administrativa de mérito, ele vem aqui, veio para cá, entenderam? Então, por isso que quando eu leio a lei, assim, ela não é para qualquer um interpretar isso aqui, tem que ter uma calma para interpretar. Então, aqui eu pego o conceito, avaliação administrativa de mérito, o que que é? É o progresso contínuo de avaliação. Aí eu fiquei meio na dúvida. Aí eu vou lendo a lei e eu chego ao seguinte, bom, o progresso funcional é quando o servidor passa de uma classe para outra. Mas, para ele passar de uma classe para outra, aí vem aqui, a progressão funcional, que tem o objetivo de aferir o teu desempenho, ela se condiciona aos preenchimentos dos requisitos da avaliação administrativa de mérito. Então, para te progredir, vai ser levado em consideração a avaliação administrativa de mérito. Entenderam? É isso aí. Vamos lá, continuando então. Deixa eu só pegar aqui. Olha só. Para concorrer à progressão funcional. Artigo 26, então. Tá? Então, o artigo 26, ele vai tratar da progressão funcional. Então, nós estamos aqui, que é o deslocamento. Então, agora, o artigo 26 vai dizer o seguinte, para concorrer essa progressão funcional, o servidor deverá atender os seguintes requisitos. Tá? Então, o artigo 26 caiu em prova, tá? Primeiro deles ali, encontrar-se em efetivo exercício. Então, para te progredir, tu tem que estar em exercício. Então, se está em licença, nem pensar. Ok? Então, fecha com aquilo que a gente já tinha visto no artigo 23. Continuando ali,
ter cumprido o interstício de 3 anos do efetivo serviço na mesma classe, tá? Então, o que vai acontecer? A progressão ocorre de 3 em 3 anos. E tu tem que ter cumprido aí, ó, o interstício de 3 anos para poder progredir, tá? Então, ó, para ocorrer essa progressão funcional aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, primeiro, vamos colocar o artigo 26 aqui, ó. Primeiro, tu tem que estar em efetivo exercício. Senão tu não vai progredir. Segundo requisito ali, ó, ela vai ocorrer de 3 em 3 anos. Vai ter um interstício ali, ó, de 3 anos de efetivo serviço na mesma classe, tá? Então, tu vai ter que ter, aqui, eu vou melhorar aqui, ó, 3 anos na mesma classe, para te poder progredir. Então, tá? Tem que ter 3 anos na mesma classe. Fechou? E o próximo ali, ó, ter obtido, eu já tinha colocado, não tinha? Ah, tá aqui? É, tá. Deixa eu só apagar. Ah, tá. Bem que eu lembrar, isso aqui é um artigo importante, só ficou fora desse quadro aqui. Ainda bem que vocês me mostraram. Olha só. Então, preencher aqui, ó, os pré-requisitos para a progressão. O primeiro deles, efetivo exercício, 3 anos de efetivo exercício na mesma classe, e aí continua ali, ó. Obter no mínimo 20 pontos no critério de avaliação do artigo 30, inciso 3. Nós vamos entender o que é isso, tá? Depois nós vamos vir aqui para o artigo 30 e ver a pontuação, e lá no inciso 3, que vai até 40 pontos, tu tem que ter obtido a metade dos pontos. Depois a gente vai entender o que é o inciso 3. Mas por enquanto serve isso, tá? E o próximo requisito ali, ó, obter no conjunto inteiro da avaliação o número de pontos não inferior a 50 pontos, tá? Então, ó, no mínimo 50 pontos no conjunto total de pontos, ou seja, dos 100 pontos. Então, tu tem que obter 50 pontos dos 100 e dos 40 tu tem que atingir a metade aqui. Aí tu tá apto para progredir, certo? Deixa eu tirar isso aqui, que foi isso aqui, deu uma confusão. Né? Eu fui mostrar e no fim atrapalhou. Ficou mais claro, aí ficou mais fácil de visualizar. Certo? Deixa eu apagar aqui. Vai ficar mais fácil. Vamos embora. Artigo 27, então. Tá? O artigo 27 diz o seguinte, ó. A progressão funcional do servidor dar-se-á de 3 em 3 anos de uma classe para imediatamente superior e será concedida mediante apuração de pontos aferidas na avaliação administrativa de mérito. Tá? Então, para vocês terem essa progressão, ela é feita nessa avaliação administrativa de mérito. Tá? E essa avaliação administrativa de mérito vai contando os pontos. Tá? Ela vai contando os pontos ali e vai ocorrendo, né, de 3 em 3 anos. Continuando, então. A progressão de que trata o caput desse artigo ocorrerá no mês de aniversário. Né? Então, fecha com aquilo que nós já vimos lá do estágio probatório. Então, essa progressão vai ocorrer na data do aniversário de vocês. Certo? Continuando, então. Artigo 28, ele diz ali, ó, que a modalidade de progressão começará a ocorrer a partir de 1º de maio de 2019. Então, houve aquela linha de correlação que vocês viram lá, e a partir de 1º de maio desse ano, já começou as progressões na carreira deles. Tá? Para quem entrou lá no último concurso. Continuando, então, ó. Em razão do enquadramento realizado conforme o artigo 4º desta lei, considera-se-á para primeiro interstício o período aquisitivo de 1º de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2019 e iniciará em 1º de janeiro de 2019. Tá? Então, isso aí foi para quem entrou no concurso anterior. E aí nós chegamos no artigo 29, né, que vai tratar dessa avaliação administrativa de mérito. Tá? Então, olha só, a avaliação administrativa de mérito, que está ali, ela começa a falar no artigo 25, e aqui a finalidade dela que é o artigo 29, tá? Ó, a finalidade dela está no artigo 29. Mude ali, tá? Eu botei 22, é 29.
Ó, a avaliação administrativa de mérito do servidor ocupante tem a finalidade de... Então, olha só, vamos resumir só para vocês lembrar. Essa aqui tem a finalidade de ver se eu sou apto ou inapto no estágio probatório. Essa aqui tem a finalidade de verificar o seguinte, a minha pontuação para progredir. Tá? Então, cuidado, tá? Se fosse arrebentar numa prova, essa lei aqui é para arrebentar, porque ela é difícil mesmo, tá? Mas vocês viram que eles não misturaram, eles não ficaram pegando muito essas, né? Fora aquela do artigo 23 ali que eles cobraram, foi a questão mais difícil dessa prova. Vamos lá. Então, a avaliação administrativa de mérito, ó, tem por finalidade avaliar as competências para fim de levantar necessidades de treinamento, identificar competências que necessitam de aprimoramento, valorizar e estimular os servidores a investir em desenvolvimento. Tá? A ideia aqui é que essa lei é que vocês progridam na carreira através de cursos de formação. Vocês vão ter pontos aqui, ó, por isso. Ok? Nós já vamos chegar aí, vocês matar a curiosidade do artigo 30. Tá? Olha só, excepcionalmente... Deixa eu só pegar aqui, tem uma parte importante aqui, e é esse aqui. Olha só, excepcionalmente, havendo impedimento do avaliador ou situação que indique incompatibilidade técnica funcional com o avaliado, e, consequentemente, o comprometimento do resultado, a avaliação administrativa de mérito deverá ser realizada por substituto formal do seu chefe imediato ou por outro indicado pela Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional. Então, essa comissão é responsável pela avaliação de vocês. Tá? Só que quem vai fazer a avaliação, ó, é o chefe de vocês. Assim como o estágio probatório era o chefe, ó, a avaliação também é o chefe. Só que diz a lei o seguinte, ó, e se houver impedimento do avaliador, são parentes, por exemplo. Ou, por exemplo, se houver uma incompatibilidade técnica, né? Está uma rixa ali entre o servidor que está sendo avaliado e o chefe imediato dele. Aí, a comissão pode propor um substituto formal. Tá? Então, se não der, ó, o chefe imediato, aí a comissão vai ter, então, um substituto. Tá? Então, salvo o substituto. Então, é o chefe imediato, salvo o substituto. Ou outro ainda, ó, indicado pela comissão. O servidor que, durante o período de referência, tiver exercido suas atribuições, essa aqui é uma boa para fazer uma questão de prova. Marca um asterisco nessa, que olha só, ela é uma boa questão para cair na prova. Diz assim, ó, durante o período de referência, então, nesses períodos de como tu vai progredindo de 3 em 3 anos, durante o período de referência, então, naqueles 3 anos que tu está sendo avaliado, olha o que vai dizer ali, ó, tiver suas atribuições sob a liderança de mais de um superior hierárquico, será avaliado por aquele que esteve subordinado mais tempo. Então, por exemplo, durante o intertício de 3 anos aqui, ó, tu vai progredindo de 3 em 3, tá? Então, durante aqui, ó, o intertício de 3 anos, tu teve 3 chefes. Qual vai ser o chefe que vai te avaliar? Aquele que tu teve mais tempo subordinado. Tá? Então, cuidado aí com essa regrinha aí do parágrafo 2º do artigo 29. Beleza? Botaram asterisco ali? Vamos lá. E aí chegamos no artigo 30 aqui, ó, que vai trazer a pontuação dessa avaliação administrativa de mérito aí, ó. Então, ó, a avaliação administrativa de mérito será efetuada mediante a atribuição de 100 pontos. Tá? Então, para progredir, vocês têm direito aí, né, a ser uma pontuação de até 100 pontos. Até 10 pontos por critério de tempo de serviço. Então, ó, os primeiros 10 pontos aqui, anotem aí, ó, tempo de serviço. Por tempo de serviço. Tá? Respeitado, ó, o intertício de 3 anos de efetivo serviço no atual cargo e classe. Então, por exemplo, vocês vão de 3 em 3 anos progredindo, mas de repente o Estado não progrediu vocês. E aí tem servidores que estão com 6 anos naquela classe, outro com 4. Então, quem vai primeiro? Aquele que tem mais tempo ali, né? Vai contar 10 pontos ali. Tá? Então, até 10 pontos pelo critério de tempo de serviço.
Agora, até 20 pontos atribuído no formulário individual de desempenho preenchido pelo chefe imediato. Então, até 20 pontos, ó, pessoal, quem vai dar para vocês é o chefe. Ok? Então, não dá para brigar com o chefe aí, ó. Tá? Então, até 20 pontos é no formulário e quem preenche é o chefe de vocês, ó. E ele vai levar em consideração os seguintes critérios: comprometimento com a instituição, o teu relacionamento interpessoal, a tua eficiência, a tua iniciativa e tua conduta ética, tá? E aí, continua ainda, ó, tua produtividade no trabalho, tua qualidade de trabalho, tua disciplina e teu zelo. Tudo isso é teu chefe que avalia no item 2. E aí vem o item 3. O item 3 é importante, né? O item 3 é importante por quê? Porque eu vi aqui, ó, que eu tenho que ter no mínimo 20 pontos do item 3. Tá? E tenho que ter no conjunto total, no mínimo, 50 pontos para progredir. Tá? Então, olha só. Até 40 pontos, o item 3, para critério de cumprimento de carga horária de cursos. Tá? Então, aqui, ó, no artigo 40, aqui 40, até 40 pontos por cursos. Tá? Então, ó, que cursos, professor? Tá ali, ó. Cursos de atualização, de qualificação e de aperfeiçoamento, tá? Ministrados tanto pela academia, então se vocês forem para Florianópolis, fez um curso lá de escolta, vai contar para a progressão? Vai, tá? Ó, ministrados pela academia ou outra instituição pública ou privada. Daí observada a seguinte carga horária, tá? Então, olha só. Vocês, para poder chegar nessa pontuação, aí vem um quadrinho aqui, ó. Na classe 1 tem que ter 80 horas. E aí vai aumentando, ó. Na classe 2, 80 horas, na classe 3, 100 horas, até chegar aí a classe 8, 200 horas. Então, para vocês passar da 1 para 2, vocês vão ter que ter aí, ó, 80 horas de cursos, tá? Faz um curso aí já, né, só que tem que estar relacionado à carreira, tá? Olha só, além disso, tem o item 4 ali, ó, mais 30 pontos. Ó, até 30 pontos para participação, conclusão e produção de atividades relacionadas diretamente à área técnica do sistema prisional, áreas administrativas, jurídicas ou de interesse. Essa aqui é complicada de pontuar isso aqui, né? Mas, ó, tu tem que ter participado, conclusão ou produção de atividades. Então, aqui era curso e aqui é atividades relacionadas à carreira, tá? Então, o item 4, até 30 pontos para atividades relacionadas à carreira. E aí vem ali as explicações, ó, nós já vamos fazer intervalinho, mas vamos lá. Olha só, parágrafo 1º diz assim, ó, para fins de critério do inciso 2, que é até 20 pontos ali pelo chefe imediato, ó, o formulário individual de desempenho será preenchido anualmente, sempre no mês de aniversário. Então, vocês vão progredir de 3 em 3 anos. Mas esse formulário aqui, ó, é preenchido anualmente. Todo ano, no aniversário de vocês, o chefe de vocês tem que preencher. Tá? Então, vocês vão ter 3 avaliações. Tá? Então, olha ali, ó. O formulário individual de desempenho será preenchido anualmente, sempre no mês de aniversário, no mês anterior ao mês de aniversário, devendo a pontuação ser apurada de acordo com a média aritmética dos 3 anos de avaliação. Então, pega os 3 anos de avaliação, faz a média, vocês têm aí a pontuação do chefe de vocês. Tá? Teoricamente, tem que ser promovido de 3 em 3 anos. Vamos lá. Continuando ali, ó. Eu vou fechar essa parte aqui, porque está relacionada à progressão, esses pontos, e aí depois a gente faz um intervalinho. Olha o tamanho desse slide aqui, né? O tamanho desse artigo. Tá? Eu vou falar aqui, mas são umas coisas óbvias. Olha só. A análise do curso e registro será no sistema do CIRED. Tá? Então, assim, ó, quem não é servidor do Estado, aí vocês, não acho que nenhum é servidor ainda, né? Quem é temporário tem lá a inscrição no CIRED. Se vocês entrar lá no CIRED, vocês vão ver que existe uma parte onde tem lá meus pontos, lá meus cursos. Então, todos os cursos que vocês vão fazendo, tem que ficar homologado lá no CIRED.
tá? Então vai ficando lá homologado os cursos que vocês fazem, tá? Olha só, considera-se cursos de atualização, qualificação e aperfeiçoamento, então para o item 3 ali, ó, a participação em cursos de atualização, reciclagem, aproveitamento, bem como congressos, seminários, palestras e eventos afins relacionados por órgãos públicos e privados. Tá? Inciso 2, parágrafo 2º ali, ó. Os cursos de atualização, qualificação e aperfeiçoamento realizados pelo servidor deverão estar relacionados com as atribuições do cargo ou da área de atuação, sendo necessária a carga mínima de 8 horas para efeito de homologação. Então, isso é uma regra geral do Estado aqui, tá? Qualquer curso que vocês fizerem, para homologar, tem que ter mais de 8 horas. E detalhe, ó, tem que estar relacionado ao cargo ou à área de atuação. Por exemplo, vocês são agentes penitenciários, mas eu conheço agentes penitenciários que trabalham comigo de forma indireta, que trabalham na comissão de licitação. Eles vão fazer cursos nessa área. Vai contar para eles? Vai, porque é na área de atuação deles. Tá? Fez curso de licitação, está relacionado ao desempenho da função dele. Continuando então, ó. Somente serão avaliados para a progressão funcional os cursos concluídos e homologados no interstício aquisitivo da referida progressão, que ocorrerá de 3 em 3 anos, tendo como saldo restante zerado. Então, o que acontece? De 3 em 3 anos, avalia a pontuação. Vamos pensar o seguinte, vocês estão fazendo um curso, mas não terminaram o curso ainda. Vai contar ponto? Não. Não vai contar esse ponto. Tá? Então, aquele curso que vocês não homologaram ainda não faz contagem. Tá? E a cada vez que vocês chegam ao final, zera a pontuação. Para a próxima classe, é uma nova pontuação. Entenderam? É cada classe vocês pontuam. Continua então. Somente serão computados para fins dessa modalidade de progressão os cursos e eventos concluídos posteriormente ao ingresso do servidor no quadro no qual foi investido. Isso aqui é importante, ó. Somente serão computados para fins de progressão cursos e eventos concluídos posteriormente ao ingresso. Então, todos os cursos que vocês têm hoje não contam para fins de progressão. Somente os concluídos após ingresso. Tá? Então, por exemplo, está fazendo uma pós-graduação, né, na área de segurança pública. Não se forma ainda, né? Aguarda o ingresso no curso. Tá? Brincadeira da parte, você tem 3 anos de estágio probatório pela frente. Tá? O curso de formação profissional, bem como o curso superior, exigidos como pré-requisito para o exercício, não são considerados. Então, olha só, o curso de formação de vocês, tá, não conta para fins de progressão. Ok? Bem como o curso superior que vocês têm agora para ingresso, também não conta. Continuando então. Não serão considerados cursos sequenciais de complementação de estudos e sequenciais de formações específicas, cursos preparatórios para concurso público, então nem conta aí que não vai contar, cursos preparatórios para carreira de magistratura, cursos de formação que constituem etapas de concurso. O que é isso, professor? Vocês passaram na Polícia Rodoviária Federal e fizeram o curso de formação na Rodoviária Federal. Não conta para fins de progressão. Entenderam? Isso aí, povo. Vamos fazer um intervalinho e depois a gente volta para tratar dessa comissão.